Então, Apocalipse, capítulo 21, os primeiros 7 versículos, onde está escrito: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele os enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existe mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Que palavra maravilhosa! No texto que estamos aqui olhando, lendo, buscando a revelação, estamos vendo aqui que João relata a vinda da nova Jerusalém, a Jerusalém que desce dos céus. Nós já estamos nos reportando a um tempo onde todas as coisas já estão em um estado eterno. Aqui nós já estamos falando de um estado eterno de todas estas coisas, estamos falando de uma Jerusalém que não mais ou jamais será destruída. Nós estamos falando de um povo que já foi remido, que já habita os céus de glória ao lado do Cordeiro. Então nós estamos falando já de coisas, tendo assim em vista que estas coisas, elas já estão em um estado eterno. Que coisa maravilhosa, né? Porque às vezes a gente ouve isso, às vezes nós ouvimos pregações sobre isso, às vezes nós ouvimos mensagens assim, sabe, bem fervorosas sobre esse tema. Mas você tem meditado nisso? Você já parou para pensar que você é convidado a fazer parte desta realidade? Ou seja, fazer parte deste grupo de pessoas que estão relacionadas aqui como aqueles que serão os vencedores. Ao vencedor é destinado esta herança e tantas outras bênçãos que são relatadas neste mesmo livro. E eu estou falando aqui de bênçãos eternas, irmãos. Eu não estou falando das bênçãos que nós temos recebido neste contexto, né, de vida terrena. É claro que quando nós falamos sobre a salvação, nós entendemos que esta é uma bênção eterna. Mas quando nós falamos sobre algumas outras coisas que recebemos da parte de Deus, são bênçãos para a nossa jornada terrena, para suprir as nossas necessidades. É quando Deus se manifesta em nosso favor em situações A, B ou C, como por exemplo, quando nós constituímos uma família, quando nós temos um emprego ou temos ali a nossa empresa, quando nós compramos, adquirimos alguma coisa, quando nós recebemos uma cura, uma vitória da parte de Deus. Tudo isso é manifestado num ambiente espiritual, porque vem da parte de Deus, mas não tem uma conotação eterna. Este carro vai ficar aqui, este conceito de família, embora o amor espiritual, ele vai continuar existindo neste âmbito espiritual, o amor no âmbito espiritual, melhor colocando, ele vai continuar existindo eternamente, mas esse conceito de família, ele não se dará mais desta forma. Quando você consegue um emprego, este emprego é temporário, porque quando você estiver na glória eterna, isso não vai valer para você. Então são coisas que nós percebemos dentro de um ambiente natural, dentro de um ambiente terreno. Mas essas bênçãos dispostas aqui, todas elas têm uma característica eterna. Elas são provenientes da eternidade e elas serão vivenciadas na eternidade com Cristo. Isso é extraordinário, porque estas são as garantias que o Senhor está aqui nos dando, de que na eternidade, primeiro nós estaremos sempre com Ele, mas também nós estaremos em um ambiente de glória até mesmo que nós não conseguimos compreender de uma forma plena. Nós só vamos verdadeiramente compreender tudo o que está destinado aos vencedores quando chegarmos lá no céu, quando estivermos lá no céu. Agora, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo escrito às suas igrejas. E apesar de ter sido
de forma primeira, escrito às 7 igrejas da Ásia, mas nós compreendemos que esta revelação, ela precisa ser conhecida de todos os cristãos em todas as gerações. Por quê? Pelo tamanho da sua relevância, pelo tamanho da sua importância. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, nos seus primeiros versículos. Se não nos traz o relato disso que eu estou falando, ou seja, de que esta é uma visão para todas as igrejas. Está escrito aqui, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, não só aos servos que estavam nas igrejas da Ásia Menor, mas a todos os seus servos em todos os tempos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado, olha que maravilha, aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então nós estamos aqui nos remetendo ao entendimento de que essas bênçãos eternas, elas precisam ser conhecidas de todos nós cristãos, em todas as nossas gerações. E se houverem ainda novas gerações de cristãos, esta mensagem, esta revelação precisa ser conhecida de cada um deles. Porque o que está sendo escrito aqui são, como dizem as Escrituras, palavras fiéis e verdadeiras. No versículo número 5 do capítulo 21, está escrito, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Então nós já estamos num ambiente de coisas novas, de coisas eternas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. E elas são destinadas, estas bênçãos, então, como falamos aqui, a um grupo específico, chamado aqui o vencedor ou os vencedores, se nós falarmos no coletivo, os vencedores. E o que é destinado aqui? O vencedor herdará estas coisas. Que maravilha! Herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Então, se você é um vencedor, e nós vamos falar um pouco sobre isso, se você é um vencedor, você herdará todas estas coisas que são pontuadas aqui. Estas que nós lemos acerca da cidade santa, que vem adornada como uma noiva preparada para o seu noivo, que é Jesus. A cidade, ela será a nossa morada. E a palavra de Deus diz que Deus habitará no meio de nós. E Deus estará entre nós. Imagine, um dia você vai habitar em um local onde a presença de Deus não se dará apenas pela fé, a manifestação, ou a presença do Espírito Santo no seu coração, ou a manifestação do seu poder, da sua glória, neste ambiente em que você vive, ambiente terreno. Mas você verá a Deus com seus próprios olhos. Eu sei que você quer isso para a sua vida. Aqui está escrito que o Senhor, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós estamos vivendo em um tempo em que o pranto, o luto, a dor tem sido constante. É assim ou não é? Nós temos vivido um tempo de muito sofrimento, de muita angústia, de muitas incertezas, mas a promessa que nós estamos aqui observando da parte de Deus é que tudo isso vai acabar num tempo e num estado de coisas eternas. E nós somos herdeiros destas promessas, se nos mantivermos vencedores. E aí vem o X da questão, né? Jesus está se referindo a um grupo de cristãos que prevaleceram, ou que prevaleceriam, E nós, para nos contextuarmos com este grupo que prevalecerá, nós precisamos, queridos, observar o que o próprio Senhor fala acerca do que é a base para essa prevalência. O que é que nos pode levar a esta condição de prevalência? Então eu quero comentar duas coisas contigo aqui. Deixa eu falar sobre duas coisas fundamentais neste processo. A primeira é a conscientização que esta palavra nos remete acerca de que, se há aquele ou aqueles que são vencedores,
Se existem os vencedores, nesse contexto de igreja, por certo, existem também os perdedores. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Se só houvessem vencedores nesse contexto de igreja, de congregação, Jesus não precisaria dizer ao que vencer. Jesus diria a todos vocês, porque todos vocês são vencedores. Jesus está dizendo ao que vencer, porque por certo, existem também aqueles que não prevalecerão. Isso é duro, irmãos, eu sei que é, porque eu também faço parte, eu também me contextualizo com a congregação. Mas a realidade é que nós estamos vendo também cumprimentos proféticos em nossos dias, como por exemplo, anunciado por Jesus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E de fato, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm abandonado a fé, têm abandonado a sã doutrina, têm se enveredado aí por falsas doutrinas, por falsos profetas, seguindo falsos profetas, e essa realidade não está distante de nós. Talvez você esteja vivendo essa realidade dentro da sua própria congregação, e nós estamos vendo diante dos nossos olhos pessoas que através das suas escolhas e de suas atitudes, elas têm então buscado um caminho de derrota, de separação daquilo que o Senhor conceitua como vitória, que o Senhor conceitua como aqueles que serão os herdeiros destas promessas maravilhosas. E você precisa estar atento a isso, porque ninguém acorda em um dia de manhã e diz assim: eu agora vou me desviar dos caminhos do Senhor, eu agora vou dar ouvidos ali a um vento de doutrina qualquer, eu vou deixar de seguir a orientação do meu líder, vou deixar de seguir a orientação do meu pastor, do meu líder de célula, de grupo pequeno, e agora eu vou seguir a orientação de alguém que eu vi aí pregando, nesses canais de YouTube, e que tem uma doutrina diferente, mas que eu achei o máximo. Eu achei que essa pessoa é extremamente persuasiva, carismática, tem milhares, se não milhões de seguidores, e então eu vou também neste movimento. Ninguém acorda de manhã cedo e diz isso. Este é um processo de erosão que começa a partir da frieza, do distanciamento, da relativização, da comunhão e da participação, do crescimento, da busca, do desenvolvimento dos ministérios e dons, da evangelização. Então você vai colocando isso em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano, e de repente você está tão vulnerável que você é conduzido por um vento de doutrina para qualquer outro local que não seja aquele que o Senhor estabeleceu para você. Essas coisas se dão desta forma. Então é necessário que nós entendamos que, em primeiro lugar, se o Senhor fala sobre os que vencerão, nós podemos inferir então de que existe entre nós aqueles que não vencerão, aqueles que ficarão pelo caminho. São aquelas virgens imprudentes. O conceito de virgem é de pureza. O que está dizendo aqui é que todas eram de uma mesma categoria, mas, lá no capítulo 25 de Mateus, mas 5 delas foram prudentes e mantiveram o óleo nas suas lâmpadas, e 5 imprudentes se descuidaram, e no momento da manifestação do noivo, quando elas então queriam restabelecer, restaurar a sua condição ali de ter as suas lâmpadas cheias de óleo, elas não conseguiram mais, as suas lâmpadas estavam vazias e não havia mais tempo hábil para enchê-las novamente de óleo. E elas pereceram, elas ficaram para trás. Claro que estejamos preparados para a sua volta, e muitos têm se descuidado disso. Mas o segundo ponto mais relevante aqui, eu quero trabalhar um pouco com você, é que vencer para o Senhor não é possuir riquezas, fama, glória neste mundo presente. O vencer que é trazido aqui nesta palavra diz respeito a permanecer fiel a Cristo até o fim. É permanecer nele e ser achado nele, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. O desejo de Paulo era esse, era permanecer em Cristo. E nós precisamos lutar por isso, por permanecer, para que no dia da sua vinda, ou se nós formos chamados às fileiras lá dos céus,
nós sermos achados em Cristo e não sermos confundidos nesse dia. Nós precisamos lutar para que permaneçamos firmes no Senhor. E como eu disse aqui mais cedo um pouco nesta mensagem, alguns não têm conseguido manter-se nesta postura de comunhão e de fidelidade. Então vem a pergunta, mas como? Como que a gente pode se manter firme e fiel ao Senhor até o fim? Para sermos achados nele, né? E eu quero trazer aqui aquilo que o próprio livro, a gente pode analisar isso em todos os livros da Bíblia. Há uma resposta. Todos os livros a gente poderia pontuar aqui. Mas é claro, nós vamos nos ater apenas aqui ao livro que nós estamos estudando nessa noite, que é o livro do Apocalipse. Então, como nos manter? Como nos manter firmes? Como nos manter saudáveis na fé? Como nos manter fiéis a estes princípios? E o Senhor, Ele mesmo instrui as igrejas nesse sentido. Aquilo que Ele manda que fosse escrito no conteúdo destas cartas, existe aqui a orientação que Ele dá às igrejas para que elas se mantivessem, como corpo aqui, ou se você falar individualmente, para que cada indivíduo se mantivesse firme e no fim da jornada pudesse ser recebido como um vencedor. Você quer ser um vencedor? Então segue comigo aqui nessa mensagem que o Senhor vai instruir a mim e a você acerca dessas coisas. Então ele começa a falar a Éfeso. E ele vai aqui explicitar virtudes, mas também aquilo que ele contestou acerca do procedimento dessa igreja. E a Éfeso, no capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que o Senhor está querendo dizer a esta igreja? Ele está pontuando aquilo que ele conceitua como um ponto de fracasso nessa igreja. Consequentemente, obviamente, na vida do povo dele ali dentro, na vida dos irmãos ali dentro. Esta perda do primeiro amor. Então ele começa a dizer, em primeiro lugar, você precisa ter a consciência e se lembrar de onde você caiu. Como que nós podemos nos tornar vencedor? Se nós, queridos, nos arrependermos de qualquer obra que possa impedir o nosso crescimento, a nossa comunhão com o Senhor. Mas em síntese, é nós voltarmos à primeira posição, ao primeiro amor e à realização das primeiras obras, ao primeiro estímulo, ao primeiro desejo de conhecer a Cristo, de nos apaixonar cada dia mais por Ele. Ele está dizendo aqui a esta igreja, a devoção e o desejo de agradar ao Senhor precisam ser a prioridade dessa igreja, já não era mais. Já não havia mais uma devoção a Deus, havia um ativismo. Nós encontramos aqui um grande ativismo, não é? Conheço as tuas obras, versículo 2 do capítulo 2, as obras que você realiza, tanto o seu esforço, como a sua perseverança, sei que você não pode suportar isso ou aquilo. Você vê um certo ativismo, mas você não vê aqui mais a devoção e o desejo de agradar ao Senhor. O que se faz prioritário para que alguém vença? Será que você ainda tem esta devoção ao Senhor? Será que você ainda tem um desejo de agradar a Jesus? Será que o desejo de agradar a Jesus vem em primeiro lugar na sua vida? Ou você tem deixado de agradar ao Senhor como prioridade para agradar a sua própria vontade, a sua própria carne? No dia de hoje, será que você decidiu estar no culto público? Será que você decidiu estar na comunhão da congregação? Será que você se lembrou que domingo é o dia do Senhor? Ou você escolheu agradar a sua própria carne e se enveredou aí por tantas outras atividades e tantos outros afazeres e tantos outros entretenimentos que tiraram você da presença do Senhor? Onde está a sua devoção? Onde está a sua prioridade em agradar a Cristo antes de agradar a você mesmo ou a qualquer outra pessoa do seu convívio? Pessoas que possam ter uma grande relevância,
mas ninguém pode estar acima de Jesus na sua vida. Ele precisa voltar a ser o centro de nossas igrejas, o centro da nossa própria vida. Quer ser vencedor? Quer ser herdeiro dessas tão grandes promessas? Então começa por aí. Começa a voltar ao primeiro amor, à verdadeira devoção, à comunhão e ao desejo de agradar ao Senhor como prioridade na sua vida. Mas também escrevendo a Esmirna, no capítulo 2, no versículo número 10, ele traz aqui um outro ensinamento que nos dá um entendimento de como podemos nos tornar vencedores. Ele diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui está um grande desafio a esta igreja, porque é muito mais fácil sermos fiéis quando estamos vivendo um tempo de grande colheita em nossa vida, um tempo próspero, um tempo de saúde, um tempo de paz, um tempo de crescimento, um tempo de conforto, um tempo de abraçar, um tempo de sorrir, um tempo de festejar. Mas quando vem aquele tempo da tristeza, o tempo da provação, o tempo da angústia, não é tão fácil permanecermos fiéis ao Senhor. O desafio desta igreja para que ela se tornasse vencedora, o desafio desses irmãos para que cada um deles fosse conceituados como vencedores, era, mesmo passando por tribulações, ser fiel até a morte. O prolongamento da nossa fidelidade, ela não pode ser impedida, maculada, por conta de circunstâncias adversas que venham nos atingir, de tempos aflitivos para nós, em que enfrentaremos a angústia de uma enfermidade, a luta de um problema financeiro ou emocional. Isso não pode impedir o caminho da nossa fidelidade, porque está escrito que a fidelidade, ela precisa ser levada até o último dia de nossa carreira cristã nessa terra. Quando nós somos fiéis até o fim, nos tornamos vencedores e herdeiros das promessas eternas de Deus para a nossa vida. Olha que coisa linda, hein? Mas a Pérgamo, ele também deixa o seu recado, deixa a sua orientação. Ainda no capítulo 2, os versículos 14 e 15 dizem o seguinte: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina, eu quero que você guarde essa palavra, a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem das coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nós não vamos entrar no mérito aqui. A doutrina dos nicolaítas pregava basicamente a licenciosidade. Não vamos entrar mais profundamente nisso. Eu quero chamar a sua atenção que ele está querendo colocar estas doutrinas em oposição à nossa vitória. Uma igreja que abraça qualquer tipo de doutrina que não seja a doutrina bíblica, que não seja a sã doutrina, ela está fadada à derrota. Então, para sermos vencedores, nós entendemos que nós precisamos guardar a sã doutrina. Na verdade, cada um de nós cristãos, e isso obviamente se torna uma responsabilidade muito maior para os mais maduros na fé. Cada um de nós cristãos precisamos ser guardiões da sã doutrina. Nós não podemos permitir, queridos, em nenhum ambiente onde estejamos, aonde a doutrina esteja sendo pregada, e se você não tem influência naquele ambiente, então saia dele. Se houver distorções doutrinárias, não permaneça. E se você tem a capacidade de influenciar ou de impedir essas distorções doutrinárias, então você precisa ser o guardião da sã doutrina e você precisa agir para manter a sã doutrina na posição dela. Ela não deve ser maculada. Jesus está dizendo aqui: porque vocês abrigaram no seio de vocês como igreja, lá na cidade de Pérgamo, essas doutrinas que são distorções teológicas, então vocês estão fadados à derrota. Querem ser vencedores? Se sustentem nesta doutrina, na sã doutrina da palavra de Deus. Não admita distorções. Tem muita gente aí anuindo a coisas que a palavra de Deus não aceita.
Tem muita gente dizendo sim a coisas que a palavra de Deus diz não. Tem muita gente aí, porque tem sempre um arauto, mas por trás do arauto tem grupos, não é verdade? Tem grupos que querem reinterpretar as Santas Escrituras. Não pense que isso é caso isolado não, irmão. Isso aí é um arauto de grupos, que a gente já vê se manifestar aqui ou ali, lançando uma sementinha de falsa doutrina, não é? De distorções doutrinárias. Cuidado com estas coisas, porque o tropeço na doutrina te impedirá de se tornar um vencedor e herdeiro das promessas de Deus. Mas a Tiatira, no capítulo 2, versículos 24 e 25, ele diz o seguinte: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conseguem, como dizem eles, não conheceram, como dizem eles, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que você tem até que eu venha. Olha só, ele está escrevendo aqui a igreja em Tiatira. Ele está mandando que João mandasse essa mensagem à igreja em Tiatira. E ele aqui, a igreja de Tiatira, ele fala mais especificamente a um grupo, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem esta doutrina e que não conheceram, como dizem eles, as coisas profundas de Satanás, a um grupo de irmãos santos naquela igreja. Ele está dizendo, para que vocês vençam, vocês devem prosseguir, vocês devem dar continuidade, conservarem o que vocês têm. Aí a gente pergunta, e o que é que esses irmãos tinham, não é? É uma pergunta cabível, uma pergunta necessária. E no versículo 19, ele vai dizer o que eles tinham. Conheço as obras de vocês, as obras que vocês realizam. E ele diz, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Olha, que maravilha. O amor, a fé, o serviço e a perseverança. Irmão, em primeiro lugar, se você tem isso na sua vida, esses valores, essas virtudes na sua vida, você já é alguém aprovado. Você já é alguém que está no caminho da vitória. Agora, para você chegar até o fim, levando o estandarte dessa vitória, você precisa guardar essas coisas. Você precisa conservá-las. Então, cuidado, dê manutenção ao amor no seu coração, à sua fé, à perseverança e ao serviço. Tem gente que está abrindo mão de servir a Cristo, tem gente que não tem mais o prazer de estar ao serviço do Senhor, tem gente que está vacilando na sua fé, tem gente que está perdendo o amor, tem gente que está aqui sem perseverar nas coisas santas. Quando a gente não tem esse sentimento de perseverança, porque o autor aos Hebreus diz lá no capítulo 10 que é necessário que perseveremos, para que alcancemos a promessa. Sem perseverança é difícil você alcançar qualquer coisa, especialmente as coisas eternas. Então olha para o que você tem. Você tem fé no seu coração? Tem amor aí? Tem perseverança? Tem serviço? E tem tantas outras virtudes que nós poderíamos citar aqui. Então mantenha o que você tem, conserva o que você tem, sustenta o que você tem, não abre mão do que você tem, não abre mão do teu dom, do teu ministério, do teu talento, não abre mão daquilo que o Senhor confiou a você, não abre mão do tempo da tua comunhão com o Senhor, persevera nisso, persevera nessas coisas, e você será o vencedor e o herdeiro de todas estas promessas. A Sardes, no capítulo 3, versículo número 2, o Senhor também deixa aqui algo muito importante para nós. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Olha só, olha o recado, você quer ser um vencedor? Duas coisas são ditas aqui. Primeiro, fique vigilante. Essa vigilância é por você, essa vigilância é por tua vida, essa vigilância é para que você não tropece, não caia, não seja engoldado, não seja envolvido, não seja tirado da presença do Senhor, não seja demovido da sua posição, da sua igreja, onde o Senhor te plantou. Essa é a vigilância que nós precisamos ter, para não perdermos o que temos conquistado em Cristo. Mas ele também acrescenta aqui, ele também vai além, ele diz, além de ser vigilante, fortalece o restante que não se contaminou, que não morreu, que está em pé. Por que é importante você fortalecer o irmão que está ao teu lado? Porque sozinho é mais difícil você completar a carreira. Quando estamos andando, fica mais fácil vencer. Então, quando você fortalece a fé do seu irmão, quando você injeta vida espiritual na vida dele,
quando você ora por ele, quando você compartilha a palavra com ele, quando você se importa com ele, quando você desenvolve relacionamento com ele, você está ajudando a ele, mas também está ajudando a si mesmo. Porque aquele a quem você ajuda hoje, te ajudará amanhã. É a lei da semeadura, não é? O homem colhe o que planta, e você vai colher esta bênção de alguém estar ao teu lado. Então está aí o recado de Deus. A Filadélfia, no capítulo 3, no versículo de número 8, ele diz: conheço as obras que você realiza. Esse que tem posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha aqui duas coisas extremamente importantes que são ditas aqui para que nós nos tornemos vencedores. Primeiro, ele está dizendo aqui a esta igreja, não é? Ele está afirmando aqui, né? O Senhor percebe, o Senhor conhece todas as coisas, né? Então ninguém esconde nada dele. Você guardou a minha palavra. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda a palavra no teu coração, irmão. Agora, para você guardar a palavra no seu coração, é necessário, primeiro, que você conheça a palavra. Se você é aquele crente que não tem compromisso com leitura bíblica, se você é aquele crente que só abre as escrituras ou acessa por um aplicativo no domingo, no dia da célula, no dia de culto de meio de semana, então você é alguém que não tem muito o que guardar. Você não tem muito o que guardar. Seu tesouro é pequeno nesse sentido. Mas se você é alguém que se debruça na palavra, que ama a palavra, que tem compromisso, que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que coloca a palavra diante dos seus olhos todos os dias, então você é alguém que será vencedor. E ele diz: e não negaste o meu nome. Você tem sido um crente fiel? Você tem sido alguém que tem propagado o nome de Cristo? Ou você é mais um que tem vergonha do Evangelho? E quando lá os colegas na universidade pressionam, você diz: não, eu vou lá na igreja dos meus pais, mas eu vou lá, né? Porque eu acho legal, bacana, mas, sabe? Sabe aquela coisa de que você não quer dizer que é crente? O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho. Estes amigos, entre aspas, essa turminha, não se envergonha de andar fazendo tudo que é errado por aí. Você faz o que é certo, se envergonha? Que inversão de valores é essa? Não se envergonhe de Cristo, para que Ele não se envergonhe de você. Se você o negar, Ele lhe negará. Se você o desprezar, você será esquecido. Escute o que eu estou dizendo para você. Pastor, essa palavra é dura mesmo. É dura porque ela tem a intenção de sarar a sua vida espiritual. Ela tem a intenção de fazer de você um vencedor e herdeiro das promessas. Então por isso que ela é dura. Para manter você na linha. Porque eu quero que naquele grande dia você não seja confundido, mas chegue à salvação. E eu termino com isso. A Laodiceia 3, capítulo 20. Ele diz o seguinte. 3, no capítulo de número 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que pode te tornar um vencedor é abrir a tua vida para ter comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Ele deixou o seu Espírito aqui, não para ser aquele que não é notado, aquele de quem nós não fazemos caso, de quem nós não fazemos a questão da presença, do mover, da orientação, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que todo aquele que é filho de Deus é orientado pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Se você é um filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque não ser guiado pelo Espírito Santo indica de que você não é um filho de Deus. Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo. Busque comunhão com o Senhor. Busque a presença dEle. Busque ser cheio dEle. O apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é imperativo, é uma ordem. Não é se eu quiser, se for da minha vontade. Mas aqui é uma ordem a todos nós. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão. E para isso é necessário abrirmos uma porta. O Senhor não viola, o Senhor não invade. O Senhor está à porta e Ele bate. E Ele não escreveu isso aqui não foi escrito para as pessoas que não conhecem a Cristo, mas para a igreja que estava em Laodiceia. Ele diz: eu estou à porta.
Será que Jesus, ele tem a primazia da sua vida ou você o colocou à porta? E para que ele entre é necessário que esteja batendo, e você não tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo que clama a você. Abra, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Que coisa, que coisa. A minha oração é que você seja contado dentre estes vencedores, porque estes herdarão todas as promessas, as bênçãos eternas. Aquelas que nós lemos aqui, tantas outras que estão escritas no livro de Apocalipse e em toda a Escritura Sagrada. Não fique para trás, não fique no caminho, não pereça na jornada, vá até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós lemos isso aqui, mensagem do Senhor. A fidelidade vai levar você a uma posição de vitória na pessoa de Jesus Cristo. Eu oro para que você chegue lá e que naquele grande dia estejamos juntos para louvarmos ao Cordeiro Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.